Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui pela sua TV Gran Dourados, a TV da família douradense. E nós temos sempre a alegria de comunicar esse programa, levar até você esse programa que é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. E nós temos junto conosco aí um grupo de apoiadores deste programa que você já bem conhece aqui na TV Gran Dourados. E o nosso objetivo é levar a palavra de Deus até você. Nós não estamos aqui para contar história, não estamos aqui meramente para fazer divulgação de programação da igreja, mas acima de tudo para levar até você a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. E hoje eu quero tratar de um tema muito importante com você dentro da nossa cosmovisão cristã. Então não saia daí, nós vamos dar o primeiro intervalo e voltamos em seguida para tratarmos este assunto. Esses dias estamos aí comemorando os 500 anos da Reforma Protestante do século XVI e não podemos deixar de focar a nossa visão de mundo. Qual que é a visão de mundo da Palavra de Deus? Então não saia daí, nós voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Olha, nós vamos ler para você hoje o Salmo 90, vamos tratar sobre Deus, o centro de tudo. Deus é o centro de todas as coisas.
Então esse Salmo 90, presta atenção nele, porque é assim que a Bíblia ensina e é assim que a igreja crê. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é o centro de todas as coisas. O que difere, por exemplo, a visão protestante, a visão de mundo do protestantismo, da visão de mundo da Igreja de Roma, está aqui. Nós entendemos que a Igreja está submissa à Bíblia, à Palavra de Deus. A maior autoridade que nós temos é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Mas a Igreja de Roma entende que não, a Igreja está acima da Bíblia. Foi a Igreja que produziu a Bíblia e não a Bíblia que produziu a Igreja. E aí está um grande equívoco. A maior autoridade que nós temos da parte de Deus não é a Igreja. A maior autoridade que nós temos da parte de Deus é a Escritura Sagrada, é a Bíblia, é a Palavra de Deus. A Igreja está submissa à Palavra de Deus. Por isso que a ordem de Deus para a Igreja é: prega a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De forma que as Escrituras estão acima da Igreja e não a Igreja acima das Escrituras. Fique bem claro isso para nós. Quando nós estamos falando Deus, o centro de tudo, nós estamos falando da cosmovisão que nós temos, ou a visão que nós temos de mundo. O que nós chamamos de cosmovisão? Cosmovisão é um conjunto de verdades, de valores, que orientam a nossa vida, que nos dá o sentido de realidade. Onde você, tira como base o seu princípio de realidade, onde você está embasado para formar o seu princípio de realidade. Nós tiramos nas Escrituras a palavra de Deus, é dela que vem o princípio da realidade. Então, uma cosmovisão é uma visão que você tem do mundo, é um conjunto de valores no qual você avalia o mundo, você olha o mundo. Você entende, por exemplo, a origem do universo, qual a razão da vida e da existência hoje aqui nesse planeta e a nossa perspectiva de futuro, para onde estamos indo, que direção estamos caminhando, onde vai dar isso tudo, onde vai acabar isso tudo. Um dos grandes desafios da atualidade é você formar uma cosmovisão correta, uma visão correta das coisas. E quando nós estamos falando aqui Deus como centro de tudo, estamos falando de uma cosmovisão que tem Deus no centro, na base, como ponto de partida de todas as coisas. E a nossa cosmovisão ela tem 4 pilares. A criação, esse mundo não autoexistiu. Nós vivemos num mundo criado, e criado por Deus. Deus criou todas as coisas e este mundo que nós existimos, de onde nós bebemos a nossa água, tiramos o nosso alimento, o nosso vestuário, esse ar gostoso que nós respiramos, o dia, a noite, as estações do ano, toda esta estrutura do cosmos, do planeta, nós entendemos que foi criado por Deus. E pela fé nós cremos que o universo foi criado por Deus de forma que as coisas visíveis vieram daquelas que não se veem. E a Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus é o Criador. Nós não vivemos num mundo que existiu pelo acaso. Nós não estamos aqui num mundo que autoexistiu. De forma alguma, Deus é o Criador. Por trás da criação há um Criador. Assim como por trás de um quadro há um artista, por trás da criação há um Criador. Então, é o primeiro pilar. Tudo que existe, existe porque foi criado por Deus.
E não tem meramente leis naturais que regem o universo. Tudo está sob o controle de um Deus criador. Segunda questão, segundo pilar, é a queda. Por que as coisas se tornaram tão difíceis neste planeta que Deus criou e avalizou, eis que era tudo muito bom? As coisas estão difíceis por causa da queda. O homem desobedeceu a Deus e caiu do estado original que ele foi criado. Por isso tanta maldade no mundo, tanta corrupção, tanta violência, porque o homem afastou-se do seu Criador. E quanto mais este homem na queda, agora vem os efeitos da queda, e ele vai afastando do seu Criador, muito mais acarretam os males, as tristezas sobre a sua alma. Então, Deus, que criou todas as coisas, agora vai ficando esquecido pela sua criação e pela sua criatura. Então, quanto mais o homem afasta de Deus, mais maldade ele vai fazendo. O homem se tornou, por causa da queda, um predador natural de uma obra que ele deveria cuidar dela, porque a ordem do Criador é que o homem criado à sua imagem e semelhança fosse parte agora dos cuidados com a obra criada. E aí você vai discutir a ecologia, que você vai ver os efeitos da queda na criação de Deus. Então, o segundo pilar é a queda, criação, a queda. O terceiro pilar é a redenção, ou que Agostinho chamava de graça. O que é a redenção, a graça? A obra redentora. A partir do momento da queda, Deus começa a anunciar uma redenção. As coisas não estão piores por causa de um Deus misericordioso, que tão logo o homem cai do seu estado original que ele fora criado, Deus começa a anunciar e providenciar uma redenção que vai resultar na pessoa de Jesus Cristo e na vinda dele a este mundo para morrer na cruz, nos salvar e nos redimir. Então, a redenção é uma esperança para o homem. Já pensou se nós vivêssemos nesta terra sem nenhuma esperança de redenção, de reconciliação com Deus, de dias melhores, a expectativa da cosmovisão cristã, da visão de mundo cristã, não é pessimista, ela é otimista. Porque há uma redenção, há uma esperança. É por isso que nós podemos dizer para você que nos acompanha agora e nos assiste, você confia no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo como seu Salvador, porque há uma redenção para a sua alma. Você precisa de crer em Jesus Cristo como seu Salvador. É onde a sua alma encontrará redenção. É o terceiro pilar da cosmovisão cristã. E o quarto pilar Agostinho chamava de glória, e os teólogos modernos chamam de consumação. Nós aguardamos um dia quando este mundo chegará ao fim. Essa história do fim do mundo não é uma história inventada por homens. A palavra de Deus nos manda prepararmos para o fim desta era, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja e colocar um fim neste planeta e completar a sua obra de redenção. E a promessa de redenção não é só para o homem, o predador da criação, que deveria ser o cuidador dela. A obra da redenção é tanto para o homem quanto para a criação. Romanos capítulo 8, Paulo fala que toda a criação suporta angústia e geme, aguardando o dia da redenção. Então não é só a redenção do homem, é a redenção de toda a obra criada, quando então Deus dará um fim a este tempo e separando o justo do ímpio e a questão da vida eterna e da morte eterna. Isso é real, isso não é história inventada por homens. Esta é a história real da humanidade. E quem fugir disso vai cair no seu próprio desespero, porque qual a outra expectativa de vida você teria? Qual a outra expectativa de futuro? Aí é onde nós vemos a diferença de um cristão para um materialista, ou para um ateu, ou para um marxista.
ele não tem expectativa de melhoras. Ele não tem expectativa de melhoras, senão na economia, no capital ou nas filosofias e ideologias de direita ou de esquerda. É uma redenção produzida pelo próprio homem, muito longe da realidade, porque o que tem melhorado nesse mundo? O que tem melhorado neste planeta? A tecnologia tem melhorado o avanço do estudo da ciência em alguma medicação, no tratamento de saúde, nisso, naquilo? Verdade. Muita coisa tem melhorado no mundo nesse aspecto, menos o homem. O homem continua um ser rebelado contra Deus e que só encontra reconciliação com Deus quando ele arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, a perspectiva da vida cristã é uma perspectiva muito boa. Primeiro, porque há um Deus criador de todas as coisas. Segundo, esse Deus criador não entregou a sua obra ao acaso. É o Deus da criação, é também o Deus da providência, que cuida de toda a sua obra criada dia a dia. Então, a expressão que eu vou usar aqui do teólogo Franz Schaeffer é aquela assim, de que Deus está lá. E quando o salmista diz aqui, antes que os montes nascessem, antes que se formasse a terra e o mundo, antes de você ter diante dos seus olhos esse planeta criado, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus estava lá. Há uma expectativa de vida quando você olha para a palavra de Deus e para o projeto de Deus para o homem, para este mundo, e a história está desenvolvendo ao longo dos seus anos e na marcha da civilização, em cima deste palco estabelecido por Deus na história. Só não enxerga isso quem não quiser enxergar. Caminha para um fim. Este fim é desesperador para aquele que não se reconciliou com Deus através de Jesus Cristo. E este fim é glorioso, precioso, para aquele que foi redimido por Jesus Cristo, que arrependeu dos seus pecados e entregou a Ele a sua vida e creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Há um fim proveitoso. O melhor está por vir na perspectiva cristã. E o pior está por vir na perspectiva do ateísmo e do marxismo e do naturalismo, enfim, deste materialismo terrível que nós vivemos hoje. Não há nenhuma esperança para o homem, só desespero. Veio do nada, a vida não tem sentido, se entrega às drogas e a toda a confusão, já vive um inferno aqui neste tempo e morreu, acabou, é a filosofia do materialismo. Então a vida é um desespero. Para o cristianismo e para a perspectiva bíblica do homem, o melhor está por vir quando nós reconciliamos com Deus através de Jesus Cristo. Nem a morte é um fim, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus estava lá. Antes que os montes nascessem, Deus estava lá. Antes que se formassem a terra e o mundo, Deus estava lá. Antes de todas as coisas, Deus estava lá. Então, nessa perspectiva, nós caminhamos. Nessa perspectiva, nós conduzimos a nossa vida. Nessa perspectiva, nós entendemos a realidade do mundo hoje. Deus está lá, não só estava, Ele está. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Este planeta, este cosmos, todo o universo, as coisas visíveis e as invisíveis, as coisas que a ciência já descobriu ao estudar a criação de Deus e as coisas que a ciência ainda não descobriu e que ainda pode descobrir da criação de Deus. Deus está lá. Antes de todas as coisas, Deus está lá. Agora, neste exato momento, Deus está lá, que Ele é onipresente, está aqui, está lá, Ele está presente em toda parte. E lá no futuro glorioso, do grande dia do Senhor, Deus estará lá. E para toda a eternidade, Deus está lá.
Ele é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então, Deus é o centro de todas as coisas. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para a segunda parte deste assunto de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós estamos hoje tratando sobre Deus, o centro de tudo. A visão que nós temos do mundo, a visão do cristianismo, a visão que a palavra de Deus nos dá, é que Deus é o centro de todas as coisas. Deus não apenas está lá, desde a origem do universo, e tudo se originou dele, é obra das suas mãos, mas também nós cremos, as Escrituras ensinam, e assim nós cremos que Deus não apenas está lá, mas Deus, Ele fala, Ele não está em silêncio. Ele é um Deus que intervém, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus que fala. O trino Deus, o Deus que as Escrituras nos apresentam, é um Deus que fala, e Ele fala constantemente ao coração do homem. A sua palavra é fiel e verdadeira. Deus se revelou a nós. Deus continua falando conosco dia a dia, à medida que nós meditamos na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Deus é um Deus que fala, sempre falou. Olha as Escrituras. A revelação de Deus nas Escrituras é constantemente orientando o seu povo, falando, conduzindo, dirigindo, até nos mínimos detalhes, Deus conduzindo toda a história, preparando o palco para a vinda do seu Filho. O único momento que a história da humanidade registra um período de silêncio da parte de Deus, no sentido de revelação das Escrituras, foi no período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento, os 400 anos de silêncio profético. Mas Deus não revelou nenhuma porção das Escrituras. Mas Ele não deixou de falar e de conduzir e de guiar todas as coisas, a história. Era um modelo do que seria após a vinda de Cristo, quando encerraria o período da revelação de Deus e a revelação das Escrituras, e Ele continuaria agora falando ao coração do seu povo através da sua palavra. Deus é um Deus que fala. A sua palavra é fiel e verdadeiro. O centro das Escrituras é Deus preparando a obra redentora na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O tempo todo os profetas falavam da parte de Deus, e o tempo todo
O povo de Deus foi orientado pela palavra de Deus. Hoje, Deus continua nos orientando pela sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então Deus é um Deus que fala. Ele não criou todas as coisas e abandonou ao léu da sorte, ou entregou para as leis naturais, ou entregou para o domínio ou a depredação do homem. Não. Deus é um Deus presente. Ele é o Deus da providência. O dia, a noite, continua sendo obra das suas mãos. As estações do ano, a terra produzindo, fertilizando, produzindo, trazendo pão para o nosso sustento, é a ação da mão de Deus constante. É um Deus que fala, é um Deus da providência, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos vê, nos olha o tempo todo. O tempo todo Deus nos olha, estamos diante dos seus olhos. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Você não sabe o que é isso? O que quer dizer isso? Onisciente, Ele está ciente de todas as coisas. Onipresente é o único, por isso único que está presente em todo lugar e vê todas as coisas. Ele é um Deus presente, um Deus que comunica conosco. Ele é um Deus onipotente que Ele tem todo o poder. Não é como você e eu que fala que vão fazer alguma coisa, mas não temos poder para realizar aquilo. Deus tem todo o poder, o que Ele fala, Ele pode fazer. Você não pode. Essa ideia aí, nós podemos, é uma mera vaidade soberba do coração humano. Nós não podemos, como esse naturalismo tem trazido a mentalidade do homem, uma mentalidade podre, como se o homem fosse autoexistente, se autossustentasse. Podemos nada. Se Deus parar o ar, se Deus tirar de nós a respiração, nós morremos. Nem vou falar do alimento, da água, de todas as coisas, não. Basta Ele prender o ar e deixar você sem ar, ver se você pode alguma coisa. Deus pode. O que Ele promete, Ele pode, porque Ele é onipotente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Este mundo está debaixo do seu governo. Então não é um Deus que criou e abandonou o universo. Deus está olhando para você e para mim agora, neste exato momento. Ele é um Deus presente. Nada acontece no universo que não esteja diante dos seus olhos. E Ele fala conosco como? Ele fala conosco pela sua palavra. Então a sua palavra é uma verdade absoluta para nós. Nós vivemos uma era do relativismo, que ninguém está tendo coragem de falar da verdade absoluta de Deus. E quando nós proclamamos a palavra absoluta de Deus, o Evangelho, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e lemos aqui que antes que Ele formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nós estamos falando com Deus absoluto e que a sua palavra é uma verdade absoluta. Quando eu falo verdade absoluta, é porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então, nós temos que estar atentos a isto. Isso quer dizer o seguinte, quando nós falamos da verdade absoluta, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A visão que nós temos de mundo não é uma visão irreal, não é uma lenda, não é mais uma criação do ser humano, não. A visão que nós temos de mundo é o sentido da realidade que a palavra de Deus transmite ao nosso coração. O Deus que fala, Ele transmite ao nosso coração. Deus está na origem, Ele está no centro de todas as coisas. Ele governa sobre todas as coisas, Ele dirige todas as coisas. Então, a palavra dEle é fiel e verdadeira, é absoluta. O que acontece é o seguinte, você crendo ou não no que está na palavra de Deus, é o que será. Eu dou um exemplo assim, muitas pessoas não acreditam na ressurreição dos mortos. Acreditando ou não, vai ressuscitar do mesmo jeito. Muitas pessoas não acreditam na volta de Cristo. Acreditando ou não, Ele voltará. Muitas pessoas não acreditam, por exemplo, no juízo final, que
que Deus vai julgar todos os homens, a consciência dos homens, vai julgar toda a terra e as coisas ocultas serão reveladas naquele dia. O juízo final, o tribunal de Cristo. Muitas pessoas não acreditam, acham que é uma lenda, é uma história bíblica, como se fosse uma lenda, a Bíblia fosse um livro antigo de religião. Não, não, não. Haverá um juízo sobre a terra e é nossa função como igreja avisar o mundo para se preparar para esse juízo de Deus que haverá sobre a terra. Acreditando ou não, haverá um juízo de Deus sobre a terra. Acreditando ou não, hoje, naquele dia, você vai cair por terra para dizer que o que a palavra de Deus anuncia é a verdade. Porque a palavra de Deus diz que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Quando? Quando Ele manifestar em poder e glória, os mortos ressuscitarem para ver a majestade, a glória de Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Hoje, você pode até cegar o seu coração na incredulidade, mas naquele dia você terá que admitir isto que eu estou falando aqui, porque é a verdade de Deus. E essa verdade é absoluta. Deus não brinca com essas coisas. Deus não fala uma coisa diferente do sentido da realidade, diferente daquilo que é real. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade de Deus, a verdade absoluta de Deus que liberta o nosso coração da superstição, da idolatria, do ateísmo, do engano e de todo tipo de pecado. É a verdade de Deus. Esta verdade é absoluta. Passarão os céus e a terra, mas esta verdade não passará. Um dia a humanidade inteira terá que reconhecer isto que a Bíblia nos ensina. Tem até um episódio da Bíblia que morreu o rico e, estando no inferno, ele pede para o pai Abraão mandar Lázaro à sua casa paterna, e o pai Abraão diz: não, ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas estão aí pregando a palavra de Deus, dizendo que esta verdade de Deus é uma verdade absoluta. Ela é absoluta no sentido que ela completa toda a Bíblia. É a palavra de Deus, não são alguns fragmentos da Bíblia, como creem os liberais, que tem palavra de Deus aqui e ali, mas não é a Bíblia toda, ela contém, não, ela é a palavra de Deus. Não é somente que somente as Escrituras é a palavra de Deus, mas toda a Escritura é a palavra de Deus. Não há nada nas Escrituras que não seja a palavra de Deus para nós, e é uma verdade absoluta. Este é o nosso sentido de realidade, esta é a nossa visão de mundo, é assim que a Bíblia ensina e é assim que nós cremos, e assim será. Nós estamos alertando a terra que assim será, porque muitas pessoas estão confusas e estão perdendo o senso de realidade. Alguns chegam a dizer: não, morreu, acabou. Não é assim. A Bíblia é a verdade de Deus, e a Bíblia atesta que os céus e a terra passarão, um dia haverá um fim para esta era, para este tempo, onde se conta o tempo, que ele é o alfa e o ômega. O salmista está dizendo aqui: antes que existisse a terra, o mundo, os montes, antes que Deus formasse o mundo, o cosmos, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo começou nele e tudo encerrará nele, tudo converge para ele. Essa é a nossa visão do mundo, a cosmovisão cristã. O nosso sentido de realidade. Nós sabemos que existimos, sabemos que há um Deus vivo e verdadeiro, sabemos o que estamos fazendo aqui, sabemos para onde estamos indo, sabemos que há uma redenção para o homem na pessoa de Jesus Cristo
e este homem é convidado a arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Sabemos que este mundo caminha para um fim, as coisas não vão melhorar. O que vai melhorar é a redenção de um aqui e outro lá, mas o mundo, no geral, essa visão romântica de que o mundo vai melhorando até ficar perfeito, é uma visão romântica irreal. A palavra de Deus nos alerta para as tribulações dos últimos dias, à medida que for aproximando mais e mais como está a volta de Cristo, as coisas vão ficando mais difíceis, as calamidades vão ficando maior, haverá guerra, rumores de guerra, o amor de muitos se esfriarão, ou de quase todos se esfriará, e o homem da iniquidade a cada dia mais forte sobre o planeta, e assim nós vamos vendo aproximando, afunilando a volta de Cristo. O mundo tende a melhorar? Não, ele tende a piorar, até a volta de Cristo, quando então Deus separará os ímpios para a morte eterna e os justos para a vida eterna. Justos e ímpios é uma linguagem para nós entendermos, mas a linguagem são os redimidos em Cristo e aqueles que não foram redimidos em Cristo. A minha pergunta é se você já arrependeu dos seus pecados e já confessou a Jesus Cristo como seu Salvador. É a única pessoa que pode redimir a sua vida, te reconciliar com Deus e te dar esperança e este verdadeiro sentido da realidade. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não espera para amanhã. Esqueça essa confusão que há no mundo. Este é o sentido da realidade. Tem um início, caminha para um fim. E o fim será trágico para aqueles que partirem desta vida sem se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Pense nisso, nós vamos para um intervalo e voltamos para encerrar o programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo. Hoje nós falamos Deus é o centro de todas as coisas. Então, coloque sua vida nas mãos dele, que sua vida estará no centro de todas as coisas, estará segura em Cristo. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Nós vamos falar com Deus. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é quando Senhor Deus, nós agradecemos porque o Senhor
é a origem, o princípio de todas as coisas. Tudo começou como obra das tuas mãos. E um dia o Senhor há de redimir esta terra, obra das tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Ó Deus, se o nosso ouvinte, telespectador, ainda não tem um senso da realidade, que o Senhor possa trazer ao coração dele a mensagem do Evangelho, que dará centralidade à vida dele na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, e onde ele encontrará perdão, refrigério e sentido para a sua vida, para a sua alma. Ó Deus, nós oramos por todos os nossos telespectadores agora. Pedimos que a Tua palavra chegue ao coração deles, trazendo vida e redenção. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Nesse fim de semana nós temos na igreja um dia inteiro, sábado, com os Solas da Reforma. Vamos fazer a primeira simpósio ou conferência missionária para jovens. É uma conferência reformada. Ela é também missionária, mas ela é reformada para jovens. Então você está convidado para participar conosco. A partir das 9 da manhã, vai ser todo dia ali na Igreja Central, a Igreja Presbiteriana Central, a igreja aqui de Dourados, tá bom? Deus que te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no programa Andando com Cristo. Quando eu oro, potestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar, resposta logo vai chegar. Pois a oração é a chave da vitória.